No vídeo de hoje eu quero te ajudar a voltar para sua rotina de estudo depois das férias. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Júlia e aqui nesse canal eu compartilho com vocês minha rotina como estudante de medicina e algumas dicas de organização também. Todo mundo aqui sofre, gente, quando sai das férias e pensa, meu Deus, eu vou ter que voltar a estudar. Como que eu vou fazer isso? Principalmente se você é um estudante de medicina, a gente já sabe que a gente vai entrar na primeira semana e vai ficar um dia feliz porque não tem matéria atrasada. Porque depois do primeiro dia vai atrasar tudo. Brincadeiras à parte, todo mundo sabe, todo estudante sabe a dificuldade que é voltar para a rotina de estudos depois de ter ficado 15, 20, 30 dias, sei lá, 40, quase 3 meses no meu caso, de férias, sem sentar a bunda na cadeira para estudar, sem abrir um livro, sem assistir uma aula. Então, assim, gente, a gente sofre com antecedência sim, porque a gente sabe que é sofrido voltar a se concentrar nos estudos. E é por isso que eu vim aqui dar algumas dicas para vocês, fazer um guia que eu acho que pode sim te ajudar a voltar à sua rotina de estudos de uma forma mais leve e eficiente. Um adendo que eu quero fazer antes de entrar mesmo pro vídeo é que isso daqui foi baseado em métodos de estudo que eu pesquiso na internet, que tem validação científica, e eu mesma testando nesses 2 anos que eu já fui, né, pra faculdade, voltando de férias, faculdade, férias, faculdade, férias, faculdade. Eu criei, inclusive, um e-book para te ajudar nesse processo. Se você ficar interessado, pode correr no meu Instagram e me chamar lá na DM que eu te mando. E eu espero de verdade que isso possa te ajudar. E se ajudar, não esquece de compartilhar comigo que funcionou. Vamos pro vídeo então, gente. Caneta na mão e vamos anotar o passo a passo de como você vai conseguir voltar para sua rotina de forma eficiente e mais leve. O primeiro passo, gente, é fundamental e você não vai pular ele. Você vai achar que eu tô ficando maluca, mas você vai ter que fazer ele. É entender qual é a sua realidade. Como assim, Ana Júlia? Você vai entender. Primeiro, você tá entrando agora na faculdade? Você é um calouro? Se você respondeu sim para isso, você vai ter que entender primeiro que o jeito que você estudava no ensino médio ou no cursinho não vai funcionar para a faculdade. E ninguém te fala isso, tá? Não funciona, eu tive isso por experiência própria. Quando eu entrei no meu primeiro semestre na faculdade, eu fiquei completamente maluca, porque tudo que eu tinha aprendido não funcionava. Tudo que os professores falavam que era o jeito certo de estudar no cursinho, não era o jeito certo de estudar para a faculdade. Para começar, que no cursinho a gente faz um volume gigantesco de exercício. Na faculdade você não tem um exercício. Você não tem um livro que no final você vai ler o capítulo e vai falar, olha que 5 questões para eu fazer. Não tem isso, gente. São realidades completamente diferentes. E eu venho falar isso aqui para vocês porque ninguém falou isso para mim. E ninguém fala isso para nenhum estudante, sabe? Só falam que, quando passar seus problemas vão ser resolvidos. Não vão ser resolvidos, eles vão aumentar. Viva a realidade. Inclusive, já tem um vídeo aqui que eu mostro como eu me preparo, né, para um novo semestre na faculdade. Se você também não viu, te aconselho ir lá e ver, porque vai te dar uma base melhor para você voltar ou entrar nessa nova rotina de estudos. Agora, se você é um veterano, a sua realidade é completamente diferente, porque pelo menos você já fez um semestre na faculdade. Então você já passou por aquele baque inicial, você já sabe o que funciona pra você, o que não funciona. Você já sabe como que é mais ou menos a rotina, o horário que você acorda, o horário que você dorme, que dia que você tem que sair mais cedo para ir pra faculdade, que dia que você tem estágio fora da faculdade. Então, o seu panorama, o seu contexto é completamente diferente e isso é bom, porque você já está um pouco mais habituado com essa nova realidade. Agora que a gente já dividiu essas duas realidades que a gente tem dentro desse ambiente universitário, né, de voltar para a rotina de estudos, eu preciso que vocês entendam, e isso é independente se você é calouro ou veterano, que voltar à rotina de estudos não vai ser fácil e que você não tem que se cobrar, sentar, estudar, ler 500 capítulos num dia, fazer tudo bonitinho e sentir que você aprendeu. Não é assim que funciona. Para! Larga de ser maluco. Vamos raciocinar aqui comigo. Eu, Ana Júlia, faço crossfit. Não é porque hoje eu decidi, vou fazer crossfit, que eu vou colocar meu tênis, minha roupa de academia, vou lá no professor e falar, quero fazer isso aí que você tá fazendo. A pessoa que já tem 15 anos no crossfit, que já compete, você acha que eu tenho condição de fazer o mesmo treino que ela, gente? Cara, você não tem. Então, por que você aceita que isso na academia? Que você tem um processo, né? Que você vai evoluindo gradativamente. Você começa pegando um peso de 5, depois um de 10, um de 15. Por que você não consegue entender que na faculdade é a mesma coisa? Mano, você tava, no mínimo, 15 dias de férias. São 15 dias que você não sentou a bunda na cadeira para colocar seu cérebro para focar numa coisa. São 15 dias que seu cérebro está de férias assistindo Netflix. Que a maior dificuldade dele é decidir que filme, que série que ele vai assistir.
Aí, do nada, você, alecrim dourado, quer que seu cérebro sente aqui e que você fala, vamos estudar. E ele vai falar, ok, vamos estudar. Ô, gente, ah, não. É óbvio que isso não vai funcionar, cara. Então eu preciso que vocês alinhem as expectativas. Não vai ser fácil. Seu cérebro não vai te ajudar porque ele desacostumou. Estamos certos que vai ser difícil mesmo voltar a estudar, que não vai ser fácil, que você vai se frustrar? A gente aceitou isso? Então tá bem. Agora a gente pode entrar na segunda etapa, gente, do processo, que é a semana de adaptação. A primeira semana de volta às aulas vai ser a semana para você se adaptar à nova rotina, ao novo horário, a seu corpo acostumar a acordar cedo de novo, a dormir cedo de novo, a ter que almoçar correndo, porque o universitário a gente almoça com a marmita na mão, ou então estudando aqui com o livro do lado. É assim a nossa vida. Então, se acalma e deixa seu corpo se habituando naquele cenário novo. Dentro dessa semana, tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes de vocês levarem em consideração. Ponto número 1 é a semana de você conhecer os seus professores. Você vai ter a aula a semana inteira, você vai ter contato com todos os professores que vão te dar aula. Conheça cada um deles. Presta atenção, como que dá aula, se disponibiliza material com antecedência. Se você conseguiu entender, acompanhar a aula, se você achou que a aula não valeu a pena. Gente, anota tudo. Tudo, tudo, tudo. Além dos professores, vocês vão conhecer também as matérias que vocês vão ter aquele ano. Então, assim, olhe, gente, presta atenção. Cara, essa primeira aula dessa matéria foi muito difícil pra mim. Será que ela vai me dar trabalho? Mano, essa matéria aqui foi muito fácil. Eu quero que vocês prestem atenção de tudo isso, gente, é muito, muito, muito importante. E aí, gente, nessa semana você vai fazer o planejamento invertido. Esse nome não foi eu que inventei, é uma técnica que eu aprendi enquanto eu fazia cursinho com a Fernanda Leal, que ela é mentora de estudos, né? É master, assim, em aprovar alunos nos vestibulares. E eu tô usando algumas técnicas dela, sim, para adaptar para minha realidade na faculdade. E essa é uma delas e que eu juro por Deus, vocês têm que fazer. Como que funciona o planejamento invertido? Geralmente, quando a gente vai se planejar para estudar, antes da sessão de estudo, você senta e fala: vou estudar anatomia e fisiologia hoje. Aí, beleza, você anota e senta e vai estudar. Nesse caso, dessa primeira semana de adaptação, você não vai planejar. Você vai chegar e você vai estudar. No final do dia, você vai anotar o que você estudou. Cara, então hoje eu consegui só ler um capítulo e eu consegui fazer umas questãozinhas. Foi isso que eu fiz. Você vai anotar que horários que deu para você começar a estudar, que horário que você terminou, você sentiu dificuldade, foi mais fácil, tudo, gente. Isso aí você vai deixar registrado, porque isso é muito importante para sua próxima semana na faculdade. Agora eu vou recapitular com vocês, gente, um pouco das informações que eu dei aqui sobre essa semana de adaptação. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que prestar atenção nas matérias que vocês estão tendo, os seus professores, conheça todos eles, preste atenção em você, como você está se comportando nessa nova rotina, se você está tendo sono, se você está tendo fome, se você está bebendo água, preste atenção nisso tudo. Se você vai conseguir ir para academia ou não, eu preciso que vocês tenham noção. E 4, fazer o planejamento invertido daquela semana, a semana inteira. Inclusive, se você não estudar, você tem que escrever para mim. Te vira. Tenha coragem. Se você teve coragem de não estudar naquele dia, você vai ter coragem para escrever num papel que você não estudou, tá? A terceira etapa, que é fundamental, gente, vocês precisam registrar isso. Não é deixar na sua cabeça, que a sua cabeça tem muita coisa para lembrar. Não é para ficar forçando ela a lembrar esses bagulho, não. Pelo amor de Deus, ajuda aqui seu cérebro a funcionar. Anota tudo. Seja numa folha de papel, numa agenda velha, no caderno velho, no bloco de notas do seu celular. Eu preciso que você anote. Segunda-feira, eu acordei esse horário. Minha primeira aula foi esse horário. Senti sono nessa aula. O professor que deu aula aqui não consegui entender o que ele falou. Essa matéria é difícil, essa matéria é fácil. Gostei muito dessa aula. Eu quero que vocês anotem. Gente, é tudo, eu juro pra vocês. Eu quero tudo anotado, porque a partir do momento que vocês conseguem anotar e registrar isso, gente, a gente consegue fazer um planejamento, uma estrutura para um semestre completamente produtivo e eficiente para você, porque ali você vai identificar todas as suas falhas e todos os seus sucessos naquela semana, e isso que vai nortear como que vai ser o seu método de estudo dali para frente. Mas vamos lá, coisas que eu quero que vocês tentem prestar atenção. Que aula que foi ruim de assistir? Do tipo, gente, eu não consegui, eu tava tentando, mas eu não consegui entender nada que o professor tava falando. Nada, nada, nada. Ele tava falando lá o que eu tava ouvindo, a série errei, errado, errei, era isso que eu tava ouvindo. Tá, anota o nome do professor, o horário que esse professor dá aula.
Anota se você teve sono, anota o horário que você acordou, anota o que foi que na hora do seu estudo, você com você ali, você fez para entender cada matéria. Putz, para estudar anatomia, eu tive que ler o capítulo. Não, mas aí para estudar fisiologia, eu tive que assistir uma videoaula. Para entender esse professor aqui, eu tive que ler o material dele, entendeu? Gente, é específico, tá? Porque registro ajuda a gente a evoluir no processo. Se você não tem registrado o que você estava fazendo, não tem como você identificar aonde você está errando. E por favor, aceite que o erro vem para ajudar a gente a evoluir. Passou da hora de você aceitar isso. Tudo bem? Que aonde você tem falha é onde você tem uma possibilidade de crescer e ser um estudante melhor. A gente entrou no consenso disso? Então tá excelente. Agora que a gente já tem tudo registrado, gente, da sua semana de adaptação, a gente vai entrar para o quarto passo, que é o planejamento da próxima semana. Então, o que você vai começar fazendo? Olhando todos os conteúdos que os seus professores vão dar naquela semana de aula. Para mim é muito fácil, porque eu estudo numa faculdade que é PBL, então eles têm que obrigatoriamente me dar esse planejamento da semana. Então, eu vou olhar nesse planejamento da semana. Agora que eu já sei como que é o professor e a matéria, eu tenho consciência e eu consigo fazer um planejamento estratégico e específico para aquela matéria e para aquele professor. Então, por exemplo, se eu anotei que a aula do professor é boa, que ele disponibiliza material e que a didática dele é boa, eu já sei o que eu vou ter que fazer de pré-aula, durante a aula e de pós-aula. Mas você já vai ter noção do que você vai fazer. Cara, esse professor é muito bom. Então, o que eu preciso fazer? Só ler o material que ele deu antes da aula para eu não ir boiando. Beleza, li o material dele ali, massa. Na aula dele, o que eu vou fazer? Prestar atenção. Tudo que ele falar que é importante, eu vou estar aqui, ó. Nossa, falou que isso aqui é importante. Fez uma pergunta na aula, vou anotar. Postura ativa dentro da aula, tá? Depois da aula, o que eu vou fazer para estudar? Ah, não, isso aqui eu entendi super bem na aula dele. Não vai ser necessário ver videoaula nem ler capítulo. Só vou revisar aqui, às vezes procurar alguma questão para fazer. Pronto. Eu já sei o que eu vou fazer. Aí o professor que não sabe da aula, que não tem didática. Meu Deus, vou ter que assistir uma videoaula antes da aula desse cara. Na aula dele, ai, nossa, não consigo prestar atenção. Vou ler o capítulo do livro, que a matéria dele é difícil. Depois da aula, vou juntar tudo e vou fazer uns exercícios e ver se eu ainda tenho alguma dúvida para eu tirar com meu colega, para eu procurar monitor. Entendeu, gente? O tanto que é precioso você registrar tudo que acontece na sua primeira semana de aula? Tudo, gente. Simplesmente tudo isso. Isso aí é um guia, é um passo para sua segunda semana ser simplesmente maravilhosa. Não digo maravilhosa, mas muito melhor do que já foi. A gente já tem uma noção da nossa visão, gente, semanal, né, de conteúdo que você vai ter que estudar, tudo que você vai ter que rever, que a gente já tem esse cronograma básico. Você vai entrar no quinto passo, que é o seu planejamento diário. Esse planejamento diário, ele tem que ser montado sempre antes da sua sessão de estudo. Resolveu que vai estudar hoje, sobrou um tempinho, você vai sentar e vai estudar? Primeira coisa, montar o seu planejamento. O que você vai escrever? Você vai olhar no seu cronograma semanal que você tinha anotado que você tinha que estudar o conteúdo de anatomia. Agora, no planejamento diário, você vai destrinchar, vai especificar tudo que você tem que estudar, gente. Se você vai ler resumo, se você vai ler artigo, se você vai ler o livro, se você vai fazer questão, se você vai assistir videoaula, tudo específico. Você vai montar esse planejamento também para ele ser mais eficiente, olhando o seu planejamento da primeira semana. Porque você vê mais ou menos a quantidade de coisa que você conseguiu fazer no dia. Aí o que você faz? Coloca mais ou menos a mesma quantidade ou um pouco maior. Não é para, tipo assim, consegui estudar 2 professores só naquele dia e aí você chega agora achando que você vai estudar 5. Não vai rolar, gente. Vamos ter o senso. Um adendo que é muito importante eu deixar registrado aqui para vocês, gente. Já é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele funciona melhor, ele guarda melhor quando você varia o tipo de estudo daquele dia. Então, por exemplo, ao invés de você passar o dia inteiro estudando anatomia, vai ser muito melhor se você estudar anatomia, fisiologia e bioquímica. Entendeu? Então, pense nisso antes de montar o seu planejamento também. Até porque provavelmente você não teve só uma única aula no dia. Então, tente variar as aulas que você vai ver ali. Outra coisa, como eu falei que você já tem base, aquilo que você estudou na semana anterior, o que colocar de meta para aquele dia, você vai ter que cumprir. A não ser que você seja internado, que realmente não tem como. Mas de resto, vai ter que cumprir, porque senão você já vai ficar desmotivado pro dia seguinte. Gente, esse eu acho que eram os conselhos que eu tinha para dar para vocês. Eu realmente espero que tenha pelo menos dado uma luz, surgido uma luz no fim do túnel para vocês.
Eu espero que vocês possam colocar isso em prática e testar e ver se funciona. E por favor, me procure em qualquer rede social, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo se você usou alguma coisa e se achou que funcionou e que mudou sua vida na faculdade, porque eu vou amar saber o que não funcionou também. Vocês podem me contar o que vocês implementaram e adaptaram para a realidade de vocês, porque eu acho que é assim que a gente vai construir um mundo na faculdade melhor, onde a gente estuda de maneira muito mais eficiente e menos exaustiva. E se vocês quiserem saber como que vai ser o meu método de estudo para esse semestre na faculdade, vocês me deixam aqui nos comentários que eu posso voltar e gravar um vídeo mostrando especificamente, detalhadamente, o meu processo de método de estudo. Chegamos no final desse vídeo, gente, desses 5 passos que eu acho que realmente pode salvar a sua vida, né, nessa rotina de adaptação, né, voltar a estudar depois das férias ou estudar pela primeira vez num ambiente universitário. Não se esqueçam que eu fiz um e-book específico para isso, então se vocês quiserem, corre lá no Instagram e já me chama na DM que eu posso mandar para vocês. Espero verdadeiramente que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.